Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao capítulo 3 da nossa disciplina de modelos preditivos de séries temporais. Nesse capítulo a gente vai discutir a regressão. E o tema da aula de hoje justamente são os fundamentos por trás de um modelo de regressão. A gente vai entender o que é e como que a gente consegue desenvolver algoritmos para resolver esse tipo de problema, né? Então, no tema da aula de hoje, né? Conceitos básicos, e aqui a gente vai olhar a regressão linear, no caso. Então, o que é um problema aqui de regressão, né? O que a gente chama de regressão linear, no caso? O problema, posto de forma bem simples, é dado um conjunto de pontos, a gente quer achar qual que é a função que melhor descreve o comportamento desses pontos, né? Então, no nosso caso aqui, algumas características muito importantes de um problema de regressão é que os dados do target que a gente quer prever, a variável alvo que a gente quer predizer, é uma variável contínua, né? Então ela consegue assumir diferentes valores, né, que não precisam ser discretos, né, pode ser valores quebrados, então são valores contínuos aí dentro do espaço, né, pertence ao conjunto dos números reais. E para a gente fitar uma reta, fitar, né, é justamente um termo, um jargão aí também, né, encontrar uma reta que a gente consiga descrever o melhor comportamento de um conjunto de dados linear, a gente tem diversas possíveis soluções, né? Qual função que a gente vai escolher, né? Vamos supor que de forma bem simplificada, que a gente está num problema aqui que a gente só tem uma variável, e a gente usou uma estratégia, por exemplo, que a gente vai ligar o primeiro e o último ponto para tentar fazer essa regressão, né? Para tentar criar um modelo que vai estimar o meu comportamento do meu dado. Aqui, para esse caso em específico, funcionou muito bem. A gente ligou o primeiro ao último ponto e deu certo, né? Mas vamos supor que a gente tivesse escolhido outros dois pontos. A gente tem escolhido agora, por exemplo, qualquer outros dois pontos, né, se eu não me engano, foi o penúltimo e o antepenúltimo. E a gente ainda assim, beleza, a gente está com uma reta que aproximadamente ela se aproxima ali do comportamento do meu dado, ela segue a tendência do meu dado, ainda assim está ok. Agora vamos supor que a gente tenha escolhido outros dois pontos, a gente tenha ligado outros dois pontos. Nesse caso aqui não funcionou bem, né, pessoal? Mas se vocês pararem para pensar, é interessante esse caso, porque a gente precisa só de dois pontos para definir uma reta, vocês concordam comigo? Mas no caso da regressão isso não funciona. E isso é uma coisa muito importante, eu gostaria de frisar. Por que isso não funciona? Porque isso serve para qualquer outro tipo de problema. É porque o dado real, os modelos vão trabalhar com dados reais e os dados contêm incerteza. E por que a gente não consegue criar um modelo que simplesmente ligar os dois pontos vai funcionar, vai criar um modelo capaz para resolver um problema de regressão? Porque o dado é ruidoso. Vocês concordam comigo que se eu tivesse um processo livre de ruído, nesse caso aqui, exemplo, a gente teria os pontos cairiam exatamente sobre a mesma reta, e bastaria dois pontos para a gente representar esse modelo. Mas como a gente está na presença de ruído, como a gente está na presença de dado ruidoso, de incertezas, a gente tem que definir umas melhores estratégias, né? E como que a gente define essa estratégia, né? A gente tem que definir um critério para chamar o que é bom e o que é ruim, o que é uma reta boa, o que é uma reta ruim, né? E o critério comumente utilizado aí para regressão linear, que serve para qualquer outro também, de forma análoga, não só para regressão, mas para qualquer outro modelo, seja de classificação ou qualquer outra coisa, a gente quer minimizar o erro. E no caso aqui, no caso da regressão, é o erro quadrático. O que é o erro quadrático, né? O erro quadrático é basicamente a diferença entre o valor da amostra, né? Da amostra não, do exemplo que a gente está querendo estimar, e o valor que o nosso modelo está falando. Então, o nosso modelo aqui, no caso, é a reta verde, o ponto ali é o valor real, e o erro é a diferença entre eles. E por que é o erro quadrático? Porque é um artifício matemático, porque a gente não está interessado se o erro está para cima ou está para baixo. A gente está interessado só se errou e na quantificação desse erro. E quando a gente calcula o erro quadrático, a gente faz com que todos os valores fiquem positivos, né? A gente não vai contabilizar numa soma, por exemplo, de erros, a gente não vai somar mais com menos e dar zero, por exemplo. Então, por isso que a gente usa o erro quadrático, além de facilitar para a otimização ele ser quadrático, né? E vamos supor que, por exemplo, definido o critério, o que é um problema de regressão, né? Sabendo que a gente está numa função que ela tem uma cara ax mais b, no caso aqui de uma dimensão só
X é a nossa variável de entrada, Y é a nossa variável target, a variável alvo nossa. O modelo de regressão linear simples com essa variável única é um modelo AX mais B. E a regressão linear nada mais é do que determinar quais são os coeficientes A e B do nosso modelo que vão minimizar o meu erro quadrático, que é o critério que eu defini, que é o critério que eu escolhi como sendo o que é um bom modelo. Então, basicamente, definir A e B, dado que a gente já tem Y e X, são valores dados de entrada para a gente. E matricialmente, esse problema, né, agora, quando a gente está trabalhando com N atributos, né, não precisa ser só um atributo, a gente pode fazer regressão linear para diferentes números de atributos. Né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma matriz X, quer dizer, Xão porque é uma matriz, ela vai ter N features, então a quantidade de colunas ela vai ter a quantidade de atributos que a gente está usando para estimar a nossa variável alvo. Então, Nzinho é a quantidade de atributos. A gente tem N exemplos ali no caso, N amostras ali para o nosso modelo. Então, a gente tem a quantidade, né, o tamanho da nossa amostra ali que a gente coletou. Então, Nzão é o tamanho dessa amostra. E matricialmente, a solução desse problema, né, sabendo que Yzinho é a nossa variável target, que são os valores que a gente quer predizer, a solução fechada desse problema, os parâmetros que minimizam a minha função, é dado por essa solução aí, x transposto x, a inversa disso tudo, x transposto y. Eu vou explicar em mais detalhes em próximas aulas, né, de onde que vem essa equação. Não precisa me preocupar com esse equacionamento agora, né? É só para dar alguns fundamentos para vocês. Mas, basicamente, a solução daquele problema está resumida aí nessa equação que eu vou discutir em mais detalhes aí na próxima aula. Que é justamente a determinação dos parâmetros que vão minimizar o meu erro quadrático. Então, pessoal, a regressão é basicamente isso. A gente estimar os coeficientes, a regressão linear no caso, né? Estimar os coeficientes da reta que melhor representam o meu dado, né? Isso pode ser expandido para qualquer outro modelo. Qualquer modelo, quando a gente dá um fit no nosso modelo, quando a gente fita o nosso modelo, a gente está estimando os coeficientes, estimando os parâmetros do nosso modelo que melhor minimizam algum determinado critério que eu escolhi. No caso da regressão, é o erro quadrático. Na próxima aula, eu vou mostrar de onde veio aquela equação lá, que vocês devem ter ficado um pouco assustados aí, que ela vem do método dos mínimos quadrados. E a gente vai ver aí de onde que veio e que não tem nada assustador nela. São só algumas manipulações matemáticas que a gente faz, mas que isso tudo está encapsulado para a gente lá dentro dos frameworks que a gente vai utilizar, que no caso vai ser o Scikit-learn. Então, até a próxima aula, pessoal.